Durante os anos em que servi às trevas, havia uma cena que sempre me deixava inquieto: um cristão de joelhos. Acredite, quando você dobra os joelhos, o inferno inteiro entra em alerta. E hoje eu vou te contar o que acontece lá no mundo, invisível, quando você decide orar de verdade. Meu nome é Marco Silva. Por 15 anos da minha vida, fui feiticeiro. Não estou aqui para assustar ninguém, mas para revelar verdades que poucos conhecem. Verdades que me custaram anos de escravidão espiritual, mas que hoje podem libertar sua vida de oração. Lembro como se fosse ontem a primeira vez que vi o efeito de uma oração sincera no mundo espiritual. Era uma terça-feira comum e eu estava em uma sessão no terreiro quando o pai de santo parou tudo. Alguém está orando, ele disse com os olhos arregalados de pavor. Alguém está orando por nós e precisamos parar isso agora. Naquele momento não entendi completamente o que estava acontecendo, mas hoje sei. Havia uma mãe cristã, provavelmente ajoelhada em seu quarto, intercedendo pelos filhos perdidos nas trevas. E aquela oração simples estava causando um terremoto no reino espiritual que eu servia. Durante anos, fui treinado para uma missão específica: impedir que cristãos orassem de verdade. Porque lá nas trevas, todos sabem de uma verdade que muitos cristãos desconhecem. Quando você ora com fé, o céu se move e o inferno treme. Era impressionante como as entidades ficavam nervosas sempre que detectavam uma oração sincera. Elas começavam a se agitar, sussurrar entre si, criar estratégias urgentes. Precisamos interromper isso. Era a frase mais comum que eu ouvia durante as sessões. Por que você acha que é tão difícil ter uma vida de oração consistente? Por que sempre surge algo urgente quando você vai orar? Por que sua mente se enche de 1000 pensamentos quando você tenta falar com Deus? Não é coincidência. É guerra espiritual direcionada especificamente contra seu momento de oração. Eu participei dessa guerra por 15 anos. Fui soldado das trevas, especializado em bloquear orações. Desenvolvi técnicas, criei armadilhas, plantei dúvidas. Tudo para impedir que você descobrisse o poder real que carrega quando se ajoelha diante de Deus. Mas hoje estou do outro lado e vim te contar tudo o que aprendi sobre o poder da oração visto dos dois lados da guerra espiritual. Não nasci feiticeiro. Ninguém nasce assim. Eu era apenas um jovem de 17 anos, perdido, sem direção, quando conheci alguém que me prometeu poder, dinheiro e respostas para todos os meus problemas. O preço? Minha alma. Minha família era cristã, mas eu sempre fui rebelde. Não queria saber de igreja. Achava tudo muito chato, muito limitado. Queria viver a vida do meu jeito, fazer minhas próprias regras. Essa rebeldia foi a porta de entrada que as trevas precisavam para me alcançar. A iniciação foi terrível. Não vou entrar em detalhes para não ensinar ninguém, mas posso dizer que envolveu pactos sangrentos e rituais que me dão arrepios até hoje. Durante 3 dias e 3 noites, fiquei em um local isolado, onde entidades das trevas literalmente me educaram sobre como o mundo espiritual funciona. Foi lá que aprendi sobre hierarquias demoníacas, sobre como influenciar pessoas, sobre como bloquear bênçãos e, principalmente, sobre como impedir orações. A oração, disse uma das entidades que me instruía, é nossa maior ameaça. Um cristão que ora de verdade pode destruir anos do nosso trabalho em uma única noite. Durante esses 3 dias, fui submetido a visões aterrorizantes do mundo espiritual. Vi batalhas entre anjos e demônios. Vi como as orações chegavam ao céu como projéteis de fogo. Vi como cada palavra sincera dirigida a Deus causava pânico entre as hostes das trevas. O que mais me impressionou foi descobrir que o reino das trevas é completamente organizado.
Existe uma hierarquia militar, com funções específicas para cada tipo de demônio. E uma das funções mais importantes é justamente impedir que os cristãos orem com eficácia. Os anos que se seguiram foram de muito dinheiro, mas também de muito vazio. Eu tinha poder, mas não tinha paz. Tinha influência, mas não tinha alegria. E a cada dia que passava, sentia minha humanidade se esvaindo. Mas o pior de tudo era saber que eu estava sendo usado para destruir vidas, especialmente a vida espiritual dos cristãos. Durante esses anos, participei de inúmeras reuniões espirituais onde o único assunto era como impedir que os cristãos orassem. Desenvolvemos estratégias sofisticadas, criamos distrações elaboradas, plantamos dúvidas específicas. Tudo para manter os filhos de Deus longe dos joelhos. Eu me tornei especialista em identificar quando alguém estava começando a desenvolver uma vida de oração séria. Havia sinais específicos que observávamos, mudanças de comportamento, uma paz inexplicável, uma autoridade espiritual crescente. Quando identificávamos esses sinais, imediatamente traçávamos um plano para sabotar aquela pessoa. A ironia é que, mesmo servindo às trevas, eu sabia que a oração era real. Sabia que Deus existia e que respondia às orações, mas estava tão preso pelos pactos que havia feito que não conseguia me libertar sozinho. Você já parou para pensar por que é tão difícil encontrar tempo para orar? Por que sempre surge algo urgente na hora da oração? Por que sua mente fica cheia de pensamentos inúteis quando você tenta falar com Deus? Não é coincidência, é guerra espiritual. Nas sessões que participei, eu via demônios literalmente se contorcendo quando alguém começava a orar com sinceridade. Eles gritavam, se debatiam, alguns até fugiam do ambiente. A presença de Deus liberada através da oração causava pânico total no reino das trevas. Lembro de uma vez em que estávamos em um trabalho para destruir um casamento cristão. Tínhamos investido meses naquele projeto, plantando brigas, criando desconfianças, alimentando o orgulho dos dois cônjuges. Estava quase certo que eles se separariam. Mas então, a esposa começou uma vigília de oração. Por 3 noites seguidas, ela ficou de joelhos no quarto clamando a Deus pela restauração do casamento. E eu vi algo que me marcou para sempre. A cada lágrima que caía do rosto daquela mulher, era como se espadas de fogo cortassem as correntes espirituais que havíamos colocado sobre aquela família. Durante a primeira noite de oração dela, notei que os demônios designados para aquele trabalho começaram a ficar agitados. Na segunda noite, eles já estavam em pânico total. Na terceira noite, não conseguiram nem se aproximar da casa. A oração daquela esposa havia criado uma barreira espiritual impenetrável. O que me impressionava era a simplicidade das palavras dela. Ela não usava termos teológicos complicados, não fazia orações longas e elaboradas. Simplesmente falava com Deus como uma filha fala com o Pai. Mas havia algo na sua fé, na sua sinceridade, que transformava cada palavra em uma arma espiritual poderosa. No final da terceira noite, todos os trabalhos foram desfeitos. O marido chegou em casa pedindo perdão, sem nem saber por quê. E nós, que achávamos que controlávamos a situação, fomos completamente derrotados por uma mulher de joelhos. Descobri que existe uma frequência espiritual específica na oração sincera. É como se as palavras fossem codificadas com uma energia divina que atravessa todas as dimensões espirituais. Os demônios conseguem ouvir essa frequência e sabem exatamente quando estão sendo confrontados por uma oração verdadeira. Mas o que mais me chamava a atenção era o fato de que muitos cristãos oravam sem causar nenhum impacto no mundo espiritual. Suas orações eram como conversa fiada, sem poder, sem autoridade. Isso acontecia quando oravam por tradição, por obrigação, sem fé verdadeira.
A diferença entre uma oração poderosa e uma oração ineficaz não está nas palavras usadas, mas na fé e na sinceridade de quem ora. Quando alguém ora com fé genuína, é como se enviasse ondas de choque através de toda a dimensão espiritual. Você já teve a sensação de que sua oração não passa do teto? Deixe sua opinião nos comentários. O plano das trevas para impedir a oração é mais sofisticado do que você imagina. Não é apenas fazer você esquecer ou não ter tempo. É muito mais sutil que isso. Durante meus anos servindo às trevas, participei do desenvolvimento de estratégias específicas para neutralizar a vida de oração dos cristãos. Primeira estratégia: fazer você duvidar da sua própria dignidade. Você pecou ontem, como vai falar com Deus hoje? Deus está ocupado com coisas mais importantes. Você não é santo o suficiente para ser ouvido. Quantas vezes esses pensamentos já passaram pela sua cabeça? Essa estratégia é especialmente eficaz, porque mexe com a culpa e a autoestima. Fazemos a pessoa acreditar que precisa estar perfeita para se aproximar de Deus, quando na verdade é justamente o contrário. É quando estamos quebrados que mais precisamos orar. Segunda estratégia: criar uma oração mecânica, sem vida. Fazer você repetir palavras bonitas, mas sem conexão real com o coração de Deus. Porque uma oração sem fé é como um telefone sem sinal. Não incomoda ninguém no mundo espiritual. Muitas vezes, incentivávamos os cristãos a decorarem orações prontas, a repetirem frases religiosas sem entender o significado, a orarem por obrigação e não por relacionamento. Isso transformava a oração em ritual vazio, sem poder espiritual. Terceira estratégia: bombardear sua mente com distrações durante a oração. Fazer você lembrar de contas a pagar, problemas no trabalho, conflitos familiares. Tudo para que você não consiga focar no que realmente importa: a presença de Deus. Tínhamos um departamento específico só para criar distrações durante o momento da oração. Estudávamos os hábitos de cada pessoa, suas preocupações, seus medos, e então lançávamos esses pensamentos exatamente quando elas tentavam orar. Mas a estratégia mais perigosa era fazer os cristãos acreditarem que oração é apenas um ritual religioso, uma tradição, algo que se faz por obrigação. Porque quando você entende que oração é uma arma espiritual, que é um canal direto com o trono de Deus, que é o momento em que o céu se abre e o inferno treme, aí sim você se torna perigoso para as trevas. Outra tática muito eficaz era criar pressa na vida das pessoas. Fazíamos elas acreditarem que não tinham tempo para orar, que havia coisas mais importantes para fazer. Você pode orar depois. Deus entende que você está ocupado. Uma oração rápida já é suficiente. Também trabalhávamos para criar dúvidas sobre a eficácia da oração. Plantávamos pensamentos como: você já orou por isso várias vezes e não aconteceu nada. Deus não responde às suas orações. Talvez não seja da vontade de Deus. Tudo para desanimar a pessoa e fazê-la desistir de orar. Durante anos, vi cristãos orando de forma superficial, preocupados mais com as palavras bonitas do que com a sinceridade do coração. E eu ria porque sabia que aquele tipo de oração não causava nem cócegas no reino das trevas. Mas quando aparecia alguém que orava com lágrimas, com fé, com autoridade no nome de Jesus, aí toda a estratégia ia por água abaixo. O que mais me impressionava era ver como os próprios cristãos se sabotavam. Muitas vezes nem precisávamos intervir. Eles mesmos criavam desculpas para não orar, se convenciam de que suas orações não eram importantes, se distraíam com coisas fúteis. Quero te contar algo que poucos sabem. No mundo espiritual, suas palavras têm peso, cor,
temperatura. Quando você ora com fé, cada palavra que sai da sua boca é como um trovão que ecoa por toda a dimensão espiritual. Durante meus anos nas trevas, pude observar de perto como as palavras na oração se manifestam no mundo invisível. Lembro de estar em uma sessão quando ouvimos uma oração vindo de longe. Era um homem, provavelmente em sua casa, orando pelo filho viciado em drogas. Mas ele não estava apenas falando, ele estava clamando, gemendo, suplicando a Deus com todo o seu ser. E o que vi foi indescritível. Cada palavra dele chegava como ondas de fogo que queimavam as correntes espirituais sobre a vida do filho. As entidades que mantinham aquele jovem no vício começaram a gritar e a se debater. Em menos de uma hora, todo o trabalho que havíamos feito durante meses foi completamente desmantelado. O mais impressionante é que aquele pai nem sabia o que estava acontecendo no mundo invisível. Ele só sabia que precisava orar pelo filho. Mas no mundo espiritual, sua oração estava causando um verdadeiro terremoto. Descobri que as palavras têm diferentes frequências espirituais. Palavras de fé ressoam de uma forma, palavras de dúvida ressoam de outra. Palavras de amor têm uma vibração, palavras de ódio têm outra completamente diferente. E no mundo espiritual, essas frequências são claramente percebidas. Quando alguém ora o nome de Jesus com fé, por exemplo, é como se um raio de luz atravessasse toda a dimensão espiritual. Os demônios literalmente se encolhem, se escondem, tentam fugir daquela frequência. O nome de Jesus, pronunciado com fé, é como um trovão que faz toda a hierarquia das trevas tremer. Existe uma diferença abismal entre falar palavras bonitas e orar com autoridade espiritual. Quando você ora com fé verdadeira, acontece algo sobrenatural. Sua voz se conecta com a voz de Deus e juntas formam uma força que nenhuma potestade das trevas consegue resistir. Lembro de uma situação específica. Havia uma mulher que estava orando por cura de câncer. Ela não usava palavras complicadas, não citava versículos decorados, simplesmente falava: Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu confio no Senhor. Mas havia tanta fé naquelas palavras simples que literalmente vi demônios de enfermidade sendo expulsos. Por isso o inimigo faz de tudo para que você ore sem fé, sem convicção, sem esperança. Porque ele sabe que um cristão que ora acreditando no que está falando é capaz de virar o jogo espiritual em uma única oração. Também descobri que existe um eco espiritual nas orações. Quando você ora com fé, suas palavras não apenas chegam ao céu, mas também ecoam por toda a dimensão espiritual, causando repercussões que podem durar dias, semanas, até meses. Muitas vezes via pessoas orando e pensando que nada estava acontecendo, quando na verdade suas palavras estavam causando um verdadeiro caos no reino das trevas. As respostas às orações já estavam sendo preparadas. Os anjos já estavam sendo enviados, as circunstâncias já estavam sendo organizadas. Você ora acreditando que suas palavras têm poder ou acha que estou falando besteira? Quero ver sua sinceridade nos comentários. Uma das armas mais eficazes das trevas contra a oração é mexer com seus sentimentos durante o momento em que você está tentando falar com Deus. Quantas vezes você começou a orar e do nada veio uma onda de desânimo, uma sensação de vazio, uma certeza de que Deus não estava ouvindo? Isso não é coincidência, é manipulação espiritual direcionada. Durante meus anos nas trevas, fui treinado especificamente para isso. Atacar os sentimentos das pessoas no momento da oração. Fazíamos elas se sentirem indignas, abandonadas por Deus, como se suas orações fossem inúteis. A técnica era simples, mas devastadoramente eficaz. No exato momento em que a pessoa começava a orar, nós enviávamos ondas de desânimo, tristeza profunda, sensação de abandono. A pessoa começava a orar com fé,
mas aos poucos ia sendo tomada por uma melancolia inexplicável, até que desistia da oração. Tínhamos um arsenal completo de sentimentos negativos que usávamos estrategicamente. Culpa. Você não merece. Ao que Deus te ouça. Desânimo. Suas orações nunca são respondidas. Pressa, você está perdendo tempo. Vergonha. Outros oram melhor que você. Medo. E se Deus não quiser te dar o que você está pedindo? Lembro de uma situação específica. Havia uma jovem que estava passando por uma crise financeira terrível e havia começado a orar todos os dias pedindo a provisão de Deus. Nos primeiros dias, ela orava com esperança, com fé, com determinação. Mas a cada oração, nós intensificávamos o ataque aos sentimentos dela. Plantávamos pensamentos como: Deus não se importa com seus problemas financeiros. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Suas orações não passam do teto. Você precisa resolver isso sozinha. Até que um dia ela simplesmente parou de orar, convencida de que Deus a havia abandonado. O que ela não sabia é que suas orações estavam funcionando. A provisão já estava a caminho, os contratos já estavam sendo preparados, as portas já estavam sendo abertas. Mas ela desistiu 3 dias antes do milagre chegar. 3 dias. Se ela tivesse resistido apenas mais 3 dias, teria visto a resposta das suas orações. Essa é uma das táticas mais cruéis das trevas. Fazer você desistir quando está quase chegando ao seu milagre. Eles sabem exatamente quando a resposta está prestes a chegar e intensificam os ataques aos seus sentimentos justamente nesse momento. Descobri que existe um padrão nos ataques emocionais durante a oração. Sempre começam com uma leve sensação de desconforto, depois evoluem para dúvidas, depois para desânimo profundo e, finalmente, para a convicção de que orar é inútil. Hoje eu sei que os sentimentos durante a oração não determinam a eficácia dela. Deus não ouve suas orações porque você está se sentindo bem. Ele ouve porque você é seu filho e porque Jesus já pagou o preço pelo seu acesso ao trono da graça. Muitos cristãos cometem o erro de avaliar suas orações pelos sentimentos que têm durante elas. Se sentem paz, acham que foi uma boa oração. Se sentem desânimo, acham que foi uma oração ruim. Mas isso é uma armadilha espiritual. A qualidade da sua oração não depende dos seus sentimentos. Depende da sua fé, da sua sinceridade, da sua perseverança. Mesmo quando você se sente vazio, suas orações chegam ao céu. Mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, Ele está. Aprendi que a melhor forma de resistir aos ataques emocionais durante a oração é se apoiar na palavra de Deus, não nos sentimentos. A Bíblia diz que Deus ouve nossas orações, e isso é verdade independentemente de como nos sentimos. Minha libertação começou de uma forma que eu jamais imaginaria, através da oração de uma criança. Era uma quinta-feira à noite e eu estava em casa preparando um trabalho especialmente pesado contra uma família cristã. Havia semanas que eles estavam resistindo aos nossos ataques e eu estava determinado a quebrar aquela proteção espiritual. Estava no meio dos preparativos rituais quando, de repente, ouvi uma voz frágil, infantil, que vinha da casa ao lado. Era um menino de uns 8 anos orando antes de dormir. Mas não era uma oração decorada, mecânica. Ele estava conversando com Jesus como se fosse seu melhor amigo, com aquela sinceridade que só as crianças têm. Jesus, dizia ele com uma voz inocente, tem um homem aqui do lado que trabalha com coisas ruins. Eu não sei o nome dele, mas o Senhor sabe. Por favor, liberta ele. Mostra para ele que o Senhor o ama. Eu oro por ele todos os dias. Eu sei que o Senhor pode mudar o coração dele. Quando ouvi aquelas palavras, algo quebrou dentro de mim. Literalmente quebrou. Senti como se correntes invisíveis estivessem se partindo no meu peito.
Comecei a chorar sem controle e pela primeira vez em 15 anos senti a presença de Deus me tocando. O que me impressionou foi a naturalidade da oração daquele menino. Ele não sabia que estava travando uma guerra espiritual. Não sabia que estava enfrentando poderes demoníacos. Ele simplesmente conversava com Jesus sobre o vizinho que ele sabia que precisava de ajuda. Mas no mundo espiritual, aquela oração infantil estava causando um terremoto. Vi demônios fugindo da minha casa. Vi correntes espirituais se quebrando. Vi uma luz intensa invadindo cada cômodo. A oração daquela criança estava desfazendo 15 anos de pactos e escravidão. Naquela noite, todos os pactos foram quebrados. Todas as entidades que me acompanhavam fugiram. Todos os trabalhos que eu havia feito foram desfeitos. E eu entendi. O inferno inteiro pode se unir contra uma oração feita com fé, mas não consegue resistir a ela. Aquele menino nem sabia meu nome, nem sabia exatamente o que eu fazia, mas ele orou por mim com um coração puro, e aquela oração simples desfez 15 anos de escravidão espiritual. Descobri depois que ele orava por mim todas as noites há mais de um mês. Durante os dias seguintes, minha vida foi completamente transformada. Onde antes havia trevas, agora havia luz. Onde antes havia medo, agora havia paz. Onde antes havia ódio, agora havia amor. A oração daquela criança não apenas me libertou, mas me restaurou completamente. O que mais me impressionou foi perceber que, durante todo o tempo em que estive nas trevas, havia pessoas orando por mim. Pessoas que nem me conheciam, que simplesmente intercediam pelos perdidos, pelos escravos do inimigo. E essas orações foram criando uma rede de proteção ao meu redor, até que finalmente quebraram minha resistência. Descobri que minha própria mãe orava por mim todos os dias, mesmo sem saber exatamente o que eu fazia. Ela simplesmente pedia a Deus para me livrar do mal e me trazer de volta para casa. Essas orações maternas foram preparando meu coração para o momento da libertação. Você acredita que crianças podem fazer orações poderosas, que oração de crianças sem recebidas? Por Deus, quero saber o que você pensa sobre isso. Depois da minha conversão, precisei aprender a diferença entre orar e clamar. Durante anos, eu tinha visto cristãos orando, mas poucos clamando. E essa diferença faz toda a diferença no mundo espiritual. Orar é falar com Deus. Clamar é gritar por Deus. Orar é educado, clamar é desesperado. Orar é teológico, clamar é visceral. Quando você clama, não está preocupado com as palavras certas ou com a gramática correta. Você está preocupado em ser ouvido. Você está preocupado em tocar o coração de Deus. Você está preocupado em mover o céu. O clamor nasce da necessidade extrema, do desespero santo, da convicção de que só Deus pode resolver. Lembro da primeira vez que vi alguém clamando de verdade. Era uma mãe que havia perdido o filho em um acidente. Ela não estava orando bonito, não estava preocupada com doutrinas ou teologia. Ela estava gritando, chorando, se debatendo diante de Deus. E o que vi no mundo espiritual foi extraordinário. Anjos descendo, demônios fugindo, a própria atmosfera sendo transformada. O clamor quebra protocolos espirituais. Quando você clama, não precisa marcar horário com Deus. Não precisa esperar o momento certo. Não precisa estar num lugar específico. O clamor rasga os céus e chega direto ao trono da graça. Durante meus anos nas trevas, as orações que mais nos incomodavam eram justamente os clamores. Porque quem clama não desiste facilmente. Quem clama não aceita um não como resposta. Quem clama insiste até ver a resposta, até tocar o coração de Deus. Descobri que existe uma frequência específica no clamor que é reconhecida instantaneamente no mundo espiritual. É como se o céu inteiro parasse para ouvir quando alguém clama de verdade.
Os anjos são mobilizados, as circunstâncias começam a se mover, Deus mesmo se inclina para ouvir. Ana clamou por um filho e Deus ouviu. Davi clamou no vale da sombra da morte e foi liberto. Jesus clamou no Getsêmani e os anjos vieram fortalecê-lo. O clamor tem uma frequência espiritual que atravessa todas as barreiras, todas as resistências, todos os obstáculos. Lembro de uma situação específica. Havia um homem que estava clamando pela salvação da família. Ele não apenas orava, ele gemia, chorava, suplicava a Deus com todo o seu ser. E via algo extraordinário. A cada clamor, ondas de poder saíam dele e atingiam cada membro da família, quebrando resistências, tocando corações, preparando conversões. O clamor é diferente da oração comum, porque nasce de uma convicção profunda de que Deus é a única saída. Quando você clama, está declarando sua total dependência de Deus, sua absoluta confiança no poder dele, sua disposição de não desistir até ver a resposta. Hoje, como servo de Jesus, eu oro todos os dias com essa consciência. Enquanto estou de joelhos, o céu trabalha e o inferno treme. Você foi chamado para orar com autoridade, para mudar atmosferas, para derrubar fortalezas. Mas às vezes você precisa ir além da oração educada e entrar no clamor desesperado. Não tenha medo de clamar. Não tenha vergonha de gritar por Deus. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Quando você está em necessidade extrema, quando precisa desesperadamente da intervenção divina, o clamor é a linguagem mais apropriada. Existe algo nas lágrimas que quebra todas as resistências espirituais. Durante meus anos nas trevas, as orações que mais causavam pânico eram aquelas regadas com lágrimas sinceras. Havia algo na composição espiritual das lágrimas que os demônios simplesmente não conseguiam suportar. Lágrima não é sinal de fraqueza na oração. É sinal de que seu coração chegou num nível de quebrantamento que toca o coração de Deus. Quando você chora diante do Senhor, suas lágrimas falam uma linguagem que palavras não conseguem expressar. Elas comunicam a profundidade da sua dor, a sinceridade da sua necessidade, a intensidade do seu amor. Lembro de presenciar uma cena que me marcou profundamente. Uma esposa orando pelo marido alcoólatra. Ela não falava muito, mas chorava intensamente. E cada lágrima que caía era como se cortasse as cordas espirituais que mantinham aquele homem preso ao vício. As entidades que o dominavam começavam a se debater, a gritar, a fugir. O mais impressionante é que ela nem sabia que estava travando uma guerra espiritual. Ela só sabia que amava o marido e que precisava da intervenção de Deus. Mas no mundo invisível, suas lágrimas eram mais poderosas que qualquer ritual ou encantamento que pudéssemos fazer. Descobri que as lágrimas têm uma química espiritual única. Elas carregam a dor, a esperança, o amor, a fé, tudo misturado numa substância que o mundo espiritual reconhece instantaneamente. Quando Deus vê suas lágrimas, Ele não vê fraqueza. Ele vê um coração que confia nele mesmo no meio da dor. Lembro de uma situação específica. Havia uma mãe orando pelo filho que estava envolvido com drogas pesadas. Ela chorava tanto durante as orações que suas lágrimas formavam uma poça no chão. E eu vi algo que nunca esquecerei. Cada lágrima que tocava o chão era como se mandasse ondas de fogo através do mundo espiritual, queimando as correntes que prendiam seu filho. Por isso o inimigo faz de tudo para endurecer seu coração, para fazer você se orgulhar demais para chorar, para convencer você de que lágrimas na oração são sinal de imaturidade espiritual. Mentira! Lágrimas na oração são sinal de que você chegou num nível de intimidade com Deus que incomoda todo o inferno. Durante anos, vi demônios fugirem,
não por causa de palavras bonitas ou doutrinas corretas, mas por causa de lágrimas sinceras, derramadas diante do trono da graça. Existe algo nas lágrimas que acelera a resposta de Deus, que move o coração do Pai, que quebra resistências no mundo espiritual. As lágrimas também têm o poder de quebrar o orgulho, que é uma das maiores barreiras na oração. Quando você chora diante de Deus, está admitindo sua fragilidade, sua dependência, sua necessidade dele. E essa humildade é exatamente o que Deus procura em nossos corações. Descobri que existem diferentes tipos de lágrimas na oração, cada uma com seu poder específico. Lágrimas de arrependimento quebram maldições. Lágrimas de súplica movem a misericórdia divina. Lágrimas de gratidão abrem os céus. Lágrimas de compaixão salvam vidas. Muitas vezes, via pessoas tentando controlar as emoções durante a oração, tentando ser espirituais demais para chorar. Mas as orações mais poderosas que presenciei eram justamente aquelas onde a pessoa se quebrava completamente diante de Deus, onde as lágrimas fluíam livremente. Hoje eu oro pedindo a Deus que mantenha meu coração sempre sensível, sempre capaz de se quebrantar diante dele, porque sei que quando minhas lágrimas se misturam com minhas orações, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Hoje, como servo de Jesus Cristo, eu vivo com uma consciência que poucos cristãos têm. Sempre que oro, sei exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Sei que anjos são ativados, que demônios são desativados, que atmosferas são transformadas, que milagres são liberados. Você acha que está orando e não está acontecendo nada? Então escute isso. Cada vez que você dobra os joelhos, os céus se abrem e o inferno se prepara para a guerra. Sua oração não é apenas uma conversa com Deus. É uma declaração de guerra contra as trevas. É um ato de resistência espiritual. É uma demonstração de fé que ecoa por toda a dimensão invisível. Não desista, não pare, não aceite distrações, porque o momento da oração é o campo de batalha mais decisivo da sua vida. É ali que vitórias são conquistadas antes de se manifestarem no mundo físico. É ali que milagres são gerados antes de aparecerem na sua realidade. Aprendi que a oração não muda Deus. A oração muda a mim, muda as circunstâncias, muda a atmosfera espiritual ao meu redor. Quando oro com fé, estou literalmente movendo montanhas no mundo invisível, abrindo caminhos que pareciam impossíveis, quebrando resistências que pareciam inquebráveis. Durante meus anos nas trevas, uma das coisas que mais me impressionava era ver como orações aparentemente não respondidas estavam, na verdade, gerando mudanças profundas no mundo espiritual. O que parecia demora era, na verdade, Deus organizando todas as peças do quebra-cabeça para te dar algo muito melhor do que você pediu. Hoje vivo uma vida completamente diferente. Onde antes havia trevas, hoje há luz. Onde antes havia medo, hoje há paz. Onde antes havia escravidão, hoje há liberdade. Onde antes havia ódio, hoje há amor. E tudo começou com a oração de uma criança que nem me conhecia, mas que teve compaixão de um vizinho perdido. Minha rotina agora inclui horas de oração todos os dias. Não por obrigação, mas por prazer. Não por medo, mas por amor. Porque descobri que a oração é o momento mais íntimo e poderoso que posso ter com Deus. É onde recebo direção, onde encontro paz, onde sou fortalecido para enfrentar cada dia. Nunca mais se ajoelhe achando que está sozinho. Quando você ora, está conectado com todos os santos que já oraram, com todos os anjos que adoram a Deus, com o próprio Jesus que intercede por você à direita do Pai. Você faz parte de um exército espiritual que nunca foi derrotado. Quero te deixar com uma verdade que aprendi
Suas orações não apenas chegam ao céu, elas transformam a terra. Não apenas tocam o coração de Deus, elas mudam sua própria realidade. Não apenas movem o braço do Todo-Poderoso, elas quebram as correntes do inimigo. Sua oração é mais poderosa do que você imagina. Seu clamor é mais eficaz do que você pensa. Suas lágrimas são mais valiosas do que você supõe. Continue orando, continue clamando, continue crendo, porque do outro lado da sua perseverança está o milagre que você tanto espera. Se essa verdade abriu seus olhos espirituais, comente agora: o inferno treme quando eu oro. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa despertar para o poder da oração. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a verdade espiritual não é escondida. Aqui você vai descobrir segredos do mundo invisível que podem transformar sua vida para sempre. Não saia sem deixar seu like para não perder novos testemunhos que podem revolucionar sua fé e sua vida de oração.